Bom dia, queridos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Sempre é um prazer poder estar falando com vocês e entrar na casa de vocês para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Isso é muito importante para nós. E nós queremos aqui incentivá-los a estar sempre juntos, que você assista os nossos programas e principalmente divulgue IPB Caxambu, né? Entra lá no YouTube, IPB Caxambu, e inscreva no canal, né? Lá a inscrição, toque lá aquele sininho para você ficar inscrito. E principalmente, queridos, faça propaganda, né? De tudo que tem sido feito, valorize os seus pastores, as mensagens, divulgue, coloque nos seus contatos, né? Tudo que tem sido feito aqui na igreja, para que outras pessoas sejam abençoadas, né? Divulguem também o programa na rádio que a gente tem colocado aí nas mídias, né? Divulgue o telefone do Disque Paz, o 3341-1319. Participe das células de oração, culto de quarta-feira, escola dominical, culto da noite. Seja um participante, né? Como nós já falamos aqui, né? Pertencimento, né? Você faz parte dessa igreja, da sua história. E na semana passada nós falamos e continua aí o nosso desafio. O nosso desafio é para que depois, pós-pandemia, a gente continue produzindo os nossos conteúdos e para isso nós vamos precisar muito da ajuda dos irmãos, aqueles que quiserem nos ajudar na compra dos equipamentos, máquina fotográfica, nós vamos precisar de pedestal, vamos precisar de microfone, nós vamos precisar de internet, tanta coisa. Então aqueles irmãos que puderem estar investindo como já tem feito, ficamos imensamente gratos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e que a paz do Senhor Jesus esteja conosco em mais uma escola bíblica dominical. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento tão precioso de escola dominical, que a tua bênção esteja sobre nós e que a cada dia possamos ver o quanto o Senhor é bom para nós, e a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O Salmo 34, ele diz, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Clamou este aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aqueles que temem o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Davi conclui esse seu pensamento ao dizer que ele foi jovem, hoje ele é adulto, talvez até velho já. Ele diz: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então não desanime nesses dias, Deus está no controle e é Deus que nos abençoa. E sempre na escola dominical a gente tira esse momento para a gente orar pelos aniversariantes, aniversário de casamento, né? É a hora da gente ver como Deus tem sido bom para conosco e tem suprido as nossas necessidades. Então essa semana nós vamos estar aí parabenizando os nossos queridos que estarão fazendo aniversário, então fica aí já para a gente estar agradecendo ao Senhor. No dia 12, a Letícia de Souza Carneiro e o Vinícius Carvalho Ribeiro. No dia 13, a Lilian de Moura Silveira e a Maria Pires Petronilho. No dia 15, a Viviane Brandão Piersante, nosso irmão presbítero Elison Abreu de Castro, Maria do Carmo Balde, que Deus abençoe, e o Eliezer Grazi Ramos, também graça e paz. No dia 16, a Maria do Carmo Arantes Silva, que Deus abençoe, e no dia 18, o Gilmar de Souza e também o Alex Anderson de Moura, que a graça e a paz esteja sobre a vida desses queridos, né? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela vida dos aniversariantes, aqueles que fazem aniversário de casamento nesse mês, que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja trazendo graça, aqueles que são enfermos também, que o Senhor visite a vida de cada um, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Nós assim invocamos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ter o nosso momento de adoração e louvor, então sempre lembrando que nesse momento, é aquele momento que nós tiramos para nós colocarmos no altar do Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, e principalmente as nossas ofertas missionárias, porque os missionários que estão lá nos campos, necessitam muito de nós, e nós não podemos esquecer disso. Então tire esse momento para você colocar a sua semente aí aos pés do Senhor Jesus. Deus abençoe, vamos para o nosso louvor. Um só rebanho, um só pastor.
só pastor. Uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui, e num só Espírito adoramos a Ti. E num só Espírito adoramos a Ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Nossa esperança. Um só rebanho, um só pastor, esperamos por Ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver. Nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Essa é a nossa esperança. Deus abençoe a igreja. E aí, criançada de Jesus, é uma alegria poder estar aqui todo domingo, né? Nessa conversa com o tio pastor. E hoje eu gostaria de conversar com vocês uma experiência muito gostosa. Eu gosto de caminhar sempre no parque, principalmente agora que o parque abriu, né? E eu fui caminhar no parque e sempre eu caminho no parque com pensamento. Senhor, traga uma lição para o meu coração, fala algo para mim, né? Para que eu possa transmitir, né, para minha casa, para a igreja. E eu comecei a pensar muito sobre confissão de pecados, pedir perdão a Deus. Comecei a pensar muito sobre, antes de dormir, a gente pensar em coisas boas e ver coisas boas, porque isso tem uma importância muito grande no nosso sono. E de manhã também, acordar com coisa boa na cabeça, vendo e ouvindo coisas boas. Comecei a pensar sobre essas coisas, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi ver uma pipa. Hoje, o que eu trouxe hoje aqui, ó? Uma pipa. Foi ver uma pipa, não tão bonita assim, mas uma pipa que estava enroscada numa árvore lá no parque.
não estava tão bonita assim, mas já estava bem furada, praticamente só a armação. Essa pipa deve ter sido alegria na vida aí de um menino, de um adolescente, né? Mas de alguma maneira essa pipa arrebentou. Ou alguém cortou essa pipa e essa pipa caiu e ficou lá enroscada numa árvore. E eu comecei então a pensar nessa pipa, né? Essa pipa pode ser eu, pode ser você. Nós temos lá a nossa comunhão com Deus, né? Eu sou a pipa, a linha da pipa, né? Deixa eu pegar aqui, a linha da pipa é a comunhão com Deus, né? E do outro lado é Deus que está lá segurando, né? E muitas das vezes, o que acontece, né? Essa linha, ela é arrebentada, né? Então, de alguma maneira, um vento forte vem, uma tempestade vem, ou alguém ou numa armadilha vem e rebenta essa linha, né? Vamos arrebentar essa linha? De alguma maneira, um vento vem e rebenta essa linha. Fica totalmente arrebentada. E essa pipa fica Deus dará. E o vento leva essa pipa e ela vai embora. A comunhão foi quebrada. Assim é a nossa vida. Nós estamos lá em comunhão com Deus, orando a Deus. Por circunstâncias adversas, tempestades vêm e levam essa pipa e ela cai e fica enroscada em algum lugar, perde a comunhão. Assim é a nossa vida. Enquanto a linha, né, a oração, a leitura da palavra, né, tá firme, a pipa tá lá no alto voando e você tá lá tranquilão da vida. Mas por circunstância ela arrebenta e essa pipa então agora vai assim, ó, e cai em algum lugar. E eu fiquei pensando, quantas vidas hoje estão assim jogadas, quantas pipas estão assim, quantas vidas estão assim. Andando no parque, depois de andar um bom tempo, lá do outro lado do lago, eu olhei e vi na ponta das árvores, contei, tinham mais de 10 pipas enroscadas. Falei, gente, quanta pipa perdida. Comecei a pensar, quanta gente perdida por algum motivo, rebentou, por algum motivo perdeu a comunhão com Deus e está aí, a Deus dará, o vento levou, e se não resgatar vai destruir totalmente a sua vida. E a não ser que alguém venha atrás de novo da pipa, alguém venha de novo e peça a Deus, Senhor, confessa os seus pecados e novamente a comunhão vai sendo restaurada. O que Deus faz? O Senhor Jesus, Ele vem quando nós confessamos os nossos pecados, Ele vem, Ele dá um nó, Ele restitui a nossa comunhão e a gente volta novamente a ficar firme. E agora a gente fica mais pertinho de Deus, a gente não quer mais distanciar dele e podemos novamente voltar a essa comunhão. Eu quis contar essa parábola da pipa para ensinar isso para você, criançada. O que você deve ter soltado pipa, sua pipa arrebentou, você chorou e muita gente correu e a pipa se perdeu. Como essa pipa, quanta gente está perdida, quanta comunhão quebrada, quanta comunhão que precisa ser restaurada. Cabe a nós como igreja, você como criança, né, ir atrás desses e trazê-los de volta. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você se sente assim como uma pipa que foi arrebentada? Você se sente assim jogado? Você se sente assim como uma ovelha perdida? Mas Jesus é aquele que vai atrás, é aquele que restaura e traz novamente a comunhão. Como a dracma perdida e o filho perdido, ele refaz. Como um caco quebrado, ele refaz. Que hoje possamos guardar essa lição, voltar à comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E o mais importante é que Jesus vai atrás e Ele traz novamente essa comunhão. Rebentou? Está distante? Volte-se para Deus, confesse os seus pecados e a comunhão será restaurada. E a alegria, com certeza, vai voltar. Deus abençoe você, querido. Fique na paz. Graça e paz, queridos, estamos aqui estudando o livro de Neemias. Para você que está chegando, que perdeu um pouco da série, nós estamos falando um pouco sobre reconstrução. E falamos que Neemias, que era um copeiro do rei, que vivia a mais de 1000 quilômetros da sua terra natal, Jerusalém, ele se informa a respeito da situação dos seus irmãos.
A Bíblia diz que ele se envolve procurando resolver de alguma maneira, ele confessa os pecados da sua nação, ele age, porque ele viu que ele era copeiro e estava no palácio perto do rei, ele quis fazer parte do processo para poder ajudar Jerusalém, ele pede autorização ao rei e ele volta para Jerusalém com escolta, com dinheiro, para poder resgatar Jerusalém, refazer os muros. Ele chega e ele anda por todo aquele lugar, dando uma lição preciosa para nós, da informação, da oração, da ação, e depois, antes de compartilhar com os homens, compartilhar com Deus aquilo que está no seu coração, essa visão da situação ao redor, depois chamar as pessoas que são bênção, que não são tóxicas, pessoas abençoadas e abençoadoras, compartilhar seu sonho, como Neemias fez. Vamos deixar de ser vergonha, vamos deixar de ser motivo de chacota, vamos reerguer os muros de Jerusalém, e assim então ele incentivou, motivou aquelas pessoas. Ele foi muito mais do que um otimista, ele foi um entusiasta, fez com que cada um assim sentisse, e eles se animaram, fortaleceram e começaram a construir os muros. Mas também houve a palavra contrária, houve a zombaria, houve o sarcasmo, houve a intriga de pessoas que não queriam que isso acontecesse. Como nos dias de hoje, tem pessoas que não querem o seu crescimento como pessoa, como família, como trabalho, tem aquelas pessoas que têm inveja, tem aquelas pessoas que sofrem mais com o seu sucesso do que com o próprio fracasso. Então Neemias não deu ouvido a eles, muito pelo contrário, Neemias juntou o povo, colocou as pessoas juntas, colocou depois deles pessoas juntas, e fez com que cada um ao seu lado, ao lado de, construísse uma unidade na construção do muro. Semana passada nós falamos sobre planejamento estratégico, como que ele planejou todas as coisas, porque os entulhos eram muitos, as pessoas estavam cansadas, frustradas, decepcionadas, porque eles precisavam limpar primeiro para depois construir, e eles ficaram muito cansados, frustrados, e os inimigos ainda cada vez mais trazendo palavras para desanimar, para destruir. Neemias chama mais uma vez o povo e traz uma palavra de ânimo, e ora, e ele diz: a boa mão de Deus estava sobre cada um de nós. Então ele planejou todas as coisas, ele usou todas as pessoas, ele usou todas as profissões, ele usou todos os seus recursos, ele delegou, ele incentivou, ele registrou o nome, ele honrou, ele abençoou cada uma das pessoas, e as pessoas se uniram em torno de um projeto que foi a construção do muro. É uma grande lição para nós nesses dias, unirmos as nossas forças, valorizarmos pessoas, incentivarmos pessoas. É a hora do crescimento para a gente poder abençoar. E o capítulo 4, que eu gostaria de ler a partir do verso 1, ele diz assim: então, tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, vai derrubar o muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai a vergonha sobre a cabeça de cada um deles, e fazem que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubrem a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocam a ira na presença dos que edificam. Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Queridos, o que eu gostaria de conversar hoje com os irmãos é sobre resolução de conflitos. Neemias, então, ele reúne todas essas pessoas, e ao mesmo tempo que ele tem que lidar, incentivar as pessoas que estão do seu lado, pessoas que estão cansadas, frustradas, decepcionadas, porque é muito entulho, precisa limpar, é inimigo que está chegando, é forças que estão minguando, ao mesmo tempo que ele, como um líder
tem que fazer isso. Por outro lado, ele está lidando com oposição, com gente que, segundo o texto aqui, estava ardendo em ira, pessoas que estavam inclinadas a fazer o que era errado, pessoas que estavam escarnecendo deles, infiltrando no meio e trazendo sempre uma palavra contrária. Aqui está Neemias, de um lado a necessidade de levantar a moral de um povo, a espiritualidade, de outro lado fazer com que a voz dessas pessoas não destruam, não desanimem, nem prostem. Então ele tem que lidar com essa resolução, fazer com que essas coisas não atinjam. O que é que Neemias fez? Ele foi muito sábio. Isso me faz lembrar, há muito tempo atrás, quando eu estudava em Campinas, tinha um gerente de uma loja que era meu amigo, e um dia ele estava conversando e dizendo que um dia chegou um senhor com um pneu novo, embaixo do braço, brigando no meio da loja, falou, eu vim aqui e comprei esse pneu, vocês me venderam um pneu errado, que não sei o que, gritando no meio da loja, todo mundo ouvindo. O gerente chegou perto dele e falou, meu amigo, o que aconteceu? Esse pneu que não sei o que. Ele falou, não, quanto que custou esse pneu? Vamos imaginar aí, R$200. Custou R$200? Não, eu fico com o pneu, está aqui os R$200, deu R$200 para ele, sem problema nenhum. Aí todo mundo viu que ele acalmou, resolveu aquele problema. Aí ele chamou o rapaz do pneu à parte, falou, a gente pode sentar para a gente conversar e tal, e conversaram, que tipo de carro ele gostava, tal, conversaram um tempão até que o cara acalmou, pediu água, pediu café, tratou ele com muita tranquilidade. Depois que o cara estava tranquilo, o gerente virou para ele e falou o seguinte, olha, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a nossa loja não vende pneu, nós nunca vendemos pneu na nossa vida, o senhor entrou na loja errada. Aí aquele homem que ficou morrendo de vergonha, que ele entrou numa loja, falando, mas aquele homem, para que não houvesse briga, ele comprou um pneu que não era dele, uma briga que não era dele, mas para resolver um problema, aquele homem posteriormente se tornou amigo, porque ele viu que um dos maiores clientes daquela loja. Então, a Neemias está aqui. Como é que ele vai resolver de fato esses problemas? E o texto vai trazendo algumas lições para nós, que ele começa então a ouvir, mas ele não dá ouvido. O interessante é que o texto vai dizendo isso, às vezes nós precisamos ser surdo no ouvido, e Tiago diz isso, que nós devemos ser tardio também no ouvir e no falar, E Neemias não deu ouvido à voz do inimigo, ele não deu ouvido, mas antes ele pegou aquela causa e jogou para Deus, falou, Senhor, ouve, Senhor, atende, olha o que ele está falando, nada disso é verdade. Então ele não ouviu, porque ele sabia que não era nada daquilo, e nada daquilo era verdade. Ele coloca aquela causa diante de Deus e traz um ânimo para aquelas pessoas que estavam trabalhando. Talvez na sua loja, no seu comércio, você esteja vivendo momentos de conflito, e às vezes a nossa tendência carnal qual é? Eu sou assim, não levo desaforo para casa, comigo é assim, bateu, levou. Esse é meu gênio, nasci assim, vai ser assim. E acaba a pessoa destruindo, ficando com aquela dor no estômago, ficando brigada e com coisas dessa natureza. E esses dias, quando eu no parque também, graças a Deus, abriu o parque, Essa cena, uma menina fica lá medindo a temperatura, álcool gel, se a gente está com máscara, e chega um senhor lá brigando que não ia colocar máscara, fala, se não colocar máscara, o senhor não entra. Ele falou, eu não vou, vai brigando a menina com muito jeito, Ele coloca a máscara, depois vai entrando, isso é uma besteira, isso é uma bobeira, que não sei o quê. Garanto que ele caminhou amargo, andou amargurando, andou infectando pessoas, falando, caminhou talvez bravo, não desfrutou. Então hoje nós precisamos aprender a desfrutar mais da vida. A Bíblia diz que Jesus foi ultrajado, Jesus foi humilhado, escarraram nele, bateram com um caniço na cabeça dele para que a coroa descesse, fincasse na cabeça dele. A Bíblia diz que Jesus, como ovelha muda, foi o matador, ele não revidou. Jesus sobre ter controle, domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito. Neemias, ele ouviu, Neemias orou, colocou nas mãos de Deus e transmitiu isso ao povo. E eles continuaram novamente a construir.
Aí levanta agora não somente os inimigos de dentro, vem agora os inimigos de fora, né, das outras cidades, de outras localidades, para poder destruir, começar a falar, esses fracos judeus vão reerguer, esses fracos judeus vão sacrificar, vão fazer isso, e bolar uma estratégia de infiltração, de infiltrar no meio deles, talvez como pedreiro, como servente pedreiro, e está falando assim, olha aqui, isso não vai dar certo não. Olha aqui, isso que Neemias está fazendo aí, ó, isso é uma conspiração, trazer uma palavra nesse sentido de infiltrar e desanimar. Então nós precisamos tomar muito cuidado quem a gente convida para caminhar com a gente, para andar com a gente, para viver com a gente, que muita gente se infiltra na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia, só para destruir a gente, só para trazer uma palavra ruim, só para trazer coisa que traz uma desgraça. Nós chamamos isso, o império contra-ataca, né? O império agora contra-atacou novamente a Neemias, e qual foi a estratégia dele para poder mais uma vez livrar desse ataque, para não deixar que essas coisas acontecessem. A resposta mais uma vez foi oração. O que ele disse? Nós oramos a Deus e colocamos proteção. Uma coisa muito interessante aí para a gente pensar, né? Ele orou a Deus e colocou proteção e colocou guardas. Como um ditado que diz, né? Confie em Deus, mas amarra o seu cavalo. Confie em Deus, mas faça o seguro do carro. Confie em Deus, mas tranca a porta da sua casa. Confie em Deus e faça o que você precisa fazer. E muitas vezes nós confiamos em Deus, mas não fazemos nada. Eles confiaram em Deus, oraram e se protegeram, fizeram aquilo que cabia a eles fazer, e assim Neemias fez, e ele foi trazendo uma boa palavra, mesmo sabendo que o império estava contra-atacando, ele faz uma oração de entrega, ele coloca guardas no seu dia a dia, de dia e de noite, e traz uma palavra excelente à nação, e diz, vocês devem pensar no Senhor, volte seus olhos para o Senhor, olhe para Deus, confie no Senhor. Segunda palavra que ele diz, né, não temam o inimigo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está lá fora. E pelejem pela vossa mulher, pelos vossos filhos, pela sua casa. Então essa palavra de Neemias entrou no coração deles, né? Olhe para Deus, não temam o inimigo e peleje pela sua família. Então, a partir daquele dia, um grupo se envolveu só na obra, pegou a colher de pedreiro, pegou a massa, pegou as pedras e começou a fazer isso. Outros pensaram o seguinte, eu vou fazer isso, mas além disso, eu vou ficar com a arma do lado. Então, com a mão fazia a obra e com a outra a lança do lado, porque se o inimigo vier, eu estou preparado. Um terceiro grupo se levantou e falou assim, não, nós vamos ficar dia e noite de guarda. Neemias, a quarta coisa, ele ficou do lado, e do lado dele ficou um atalaia, alguém com uma trombeta na mão. Ele disse, a extensão do muro é longa, e nós estamos longe uns dos outros, e se alguma coisa acontecer, a gente toca a trombeta, todo mundo se une. A partir daquele dia, as pessoas faziam a obra, com uma mão a ferramenta, com a outra mão a arma, e assim eles dormiam, com a ferramenta e a arma. Outra lição preciosa para nós vencermos aí os conflitos, além de não darmos ouvido, além de saber que ele sempre vai atacar, é uma lição preciosa para nós, é nós vigiarmos e orarmos a nossa mente, o nosso coração, os nossos lábios, e entendermos que estamos fazendo uma grande obra e nós não podemos parar, e saber que sempre vai existir isso no dia a dia. E assim Neemias fez, e assim ele colocou, e assim ele clamou a Deus, pediu ao Senhor graça, e assim o povo foi pelejando pelo Senhor, pela sua casa, pela sua família, e assim ele viu as coisas acontecerem. O que aconteceu? O inimigo caiu no descrédito, Neemias descobriu a fraude, descobriu a corrupção, descobriu a infiltração, e assim caiu em descrédito que o inimigo estava fazendo, e eles caíram no seu próprio conceito, e Deus honrou de fato, de verdade, aquelas pessoas. Eles voltaram à obra, eles voltaram ao trabalho, e eles começaram a louvar a Deus, começaram a engrandecer o nome do Senhor, e assim eles da cinza foram renascendo, e as coisas foram acontecendo
na sua cidade. O Neemias nos dá essa grande lição, amados. Como que nós vamos resolver conflitos? Então, peça a Deus sabedoria. Ponha algo na sua boca, né, uma trava. Pense antes de falar. Quando for falar, é verdade, é precioso. Não compre qualquer briga, não entre em qualquer uma. Quando alguém vier com alguma coisa para te irritar, não dê ouvidos. Né? Afinal de contas, aquilo não é com você. E isso vai te ajudar. Foco naquilo que você está fazendo. Pedro quis tirar Jesus da cruz, o diabo quis tirar Jesus da cruz, mas ele estava fazendo uma grande obra e ele não parou. Houve todas essas coisas, mas Jesus sempre foi sábio na sua palavra. Então, como é que nós vamos resolver esses conflitos? Buscando a Deus, adoração e entregando tudo nas mãos de Deus. Eu lembro que na época das tempestades, das chuvas, lá em Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, quantas chuvas terríveis, quantas vidas foram ceifadas naquelas trombas d'água. Depois disso, o que eles fizeram? Colocaram sirene. Qualquer coisa que demonstre que está chegando uma tempestade, a sirene toca e as pessoas têm tempo de correr. O princípio está aqui em Neemias, né? Então, que você peça a Deus isso, que o Santo Espírito na sua vida seja essa sirene. Se você tem entrado em brigas, se houve já essa constatação, se coisas terríveis já aconteceram, né? Peça a Deus perdão, peça a Deus domínio próprio, que as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração seja agradável na presença do Senhor, que você saiba o que falar, como falar e quando falar, que você tenha sabedoria na sua fala, que seus lábios sejam cheios de coisas boas, que de boas palavras possa transbordar teus lábios e teu coração, porque a nossa boca fala o que está cheio o nosso coração. Então aquilo que é justo, puro, amável, louvor, seja isso que ocupe a sua mente. Trate as pessoas com amor, trate as pessoas com respeito, trate as pessoas com carinho, né? E assim como você gostaria que as pessoas te tratassem, trate essa lei áurea que Jesus nos ensinou. Neemias não caiu na conversa, o inimigo veio tentando destruir, desunir a igreja, mas ele trouxe uma boa palavra, ele foi um exemplo de prudência, de sabedoria, de paciência, de domínio próprio, saber falar e ouvir na hora certa, e assim a igreja, com a boa mão de Deus, ela realizou a obra que precisava realizar. Então, queridos, que nós nesse período de pandemia, que eu sei que está tendo muito divórcio, eu sei que está tendo muita briga em casa, muito feminicídio, porque as pessoas não estão tendo paciência, não estão sabendo ter resolução de conflitos, está tendo muito grito dentro da casa, muito palavrão, está tendo sim muita bateção de porta, gritos, né? Então que você peça a Deus sabedoria, peça a Deus paz, que Deus encha a sua mente de coisa boa, que nesse dia de pandemia seja um dia de reconciliação, dia de amor, dia de paz, dia de perdão, de acerto, de conserto, de alegria, e quando voltarmos, né, quando retornarmos, possamos vir de mãos dadas com alegria, curados, restaurados, e que possamos vencer os ataques e os contra-ataques, que a oração de Jesus possa ser a nossa oração, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que o Senhor assim nos abençoe. Fique na bênção, fique na paz, que a paz do Senhor, que excede sabedoria e entendimentos, ocupe sua mente, seu coração. Se a comunhão arrebentou, se os ventos arrebentaram, confesse-se ao Senhor, o nosso será dado, e você vai voltar à comunhão do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe.